Oi, turma. Do livro Quem Ama Educa, e Samitiba, parte 1, Educação, como vive a família hoje. Capítulo 1, Mãe e Pai, duas faces da mesma moeda. E a gente vai dar continuidade ao texto que está escrito aqui, entre a chatice e a omissão, né? Dificilmente um homem machão consegue educar bem seu filho, que precisa muito da meiguice da mãe. O trabalho ocupa um espaço enorme na vida do pai. Quando é interrompido pela aposentadoria ou por um afastamento compulsório, o pai se sente morrer, porque sua autoestima cai e ele entra em depressão. Parece-lhe que, se não trabalhar, vai perder a identidade. Não se valoriza, mesmo que sua mulher lhe dê valor. Há mulheres que também se sentem não só atrapalhadas, mas ameaçadas pela presença masculina em casa. Assim, em vez de ajudarem um homem no que ele precisa, acabam minando a autoestima masculina. Homem em casa só atrapalha. Vai pra rua, vê se acha alguma coisa para fazer. Quem nunca, né, falou isso para um homem? Já as mulheres raramente se dedicam apenas no trabalho. Elas se cuidam, têm seus afazeres diários, interessam-se pela casa, comida, roupas, por cuidar das crianças, dos pais idosos, pelo jardim, pelos animais de estimação e etc. Mesmo que se aposentem, tem muitas coisas que as mantêm vivas. Há homens que ajudam em casa quando estão desempregados, porém, quando arrumam outro emprego, voltam a encarar o lar como o repouso do guerreiro. Por isso, não é de se estranhar que deixem a educação por conta da mulher. Educar dá trabalho, pois é preciso ouvir o filho antes de formar um julgamento, prestar atenção em seus pedidos de socorro, nem sempre claros, para ajudá-lo a tempo. Identificar junto com o filho onde ele falhou, para que possa aprender com o erro, ensiná-lo a assumir as consequências em lugar de simplesmente castigá-los. Por mais fácil que isso seja, não resolver pelo filho um problema que ele mesmo tem a capacidade de solucionar. Não assumir sozinho a responsabilidade pelo que o filho fez, por exemplo, ressarcir prejuízos provocados por ele ou pedir notas aos professores. Muitos pais machos foram filhos de pais também machos. Se pais machos soubessem educar seus filhos, também saberiam educar e não teríamos hoje essa geração de jovens tão bem criados, porém tão mal educados. A grande vantagem do ser humano sobre os animais é a possibilidade de modificar seu comportamento criando soluções para o que prejudica ou não lhe satisfaz. Um pai integrado tem de superar o machismo e ser uma pessoa verdadeiramente interessada em educar o filho. O interesse e o empenho em educar o filho devem ir além da informação. É preciso que as informações sobre educação, desenvolvimento, drogas e sexualidade e relacionamentos integrais saiam dos livros e entrem na rotina familiar. Em geral, não é fácil levar a teoria para a prática. A maior dificuldade surge quando conflitos internos dos pais interferem nas ações educativas e isso não depende da idade de filhos. Teresa me procurou por não aguentar mais as agressões que recebia do filho de 7 anos toda vez que ela contrariava. Desde pequenininho, Zezinho conseguiu tudo o que quis, usando e abusando da birra. Teresa sabia que estava errando cada vez que cedia à birra, mas não conseguia impor-lhe os limites necessários. Ela não suportava vê-lo sofrer. Em sua terapia, Teresa percebeu quanto sua mãe tinha sido repressiva e ela havia jurado a si mesma que nunca reprimiria ninguém, muito menos seus filhos. Teresa não se lembrou mais desse juramento, mas ele ficou bem arquivado dentro dela. Quando precisava impor os limites adequados, o juramento entrava em ação sem passar por sua consciência e interferia na resposta. É o conflito interno da mãe prejudicando a educação. A omissão que permite à criança fazer tudo o que tem vontade ou a explosão diante de qualquer deslize do filho, além de não educar, distorcem a personalidade infantil, tornando a criança folgada, sem limites ou sufocada, entupida, reprimida, tímida. No futuro, ela poderá se revoltar quando for contrariada ou tiver força suficiente para se rebelar contra o opressor. Portanto, é importante que os pais busquem ajuda quando não conseguem fazer o que sabem, quando não conseguem fazer o que sabem que tem de ser feito. A boa educação não se deve pautar pelos conflitos ou problemas que os pais tiveram na infância, mas pelas necessidades de cada filho. Mesmo que o casal tenha 3 filhos, cada um deve ser tratado como se fosse único, pois, embora os 3 tenham a mesma genética, o que impera é a individualidade. A gravidez é uma ótima oportunidade de trabalhar as questões educativas, pois é um momento de transformação. A mulher e o homem se reestruturam para ser pai e mãe, o próprio casal se reestrutura para a inclusão de um filho.
é o relacionamento amadurecendo para a triangulação. Os resultados imediatos da boa educação podem vir como flores, bonitos, exuberantes e agradáveis a todos, mas os verdadeiros e duradouros resultados são aqueles que pertencem à formação da personalidade. O que garante uma boa educação são seus frutos, comportamentos duradouros que valem para qualquer situação. O que faz as flores evoluírem para os frutos são os princípios da coerência, constância e consequência. Educar é uma obra-prima, uma obra realmente artesanal, cujo resultado é a futura felicidade dos filhos e de todos em sua volta. Filhos são navios, pais são estaleiros. Nos estaleiros, os navios são construídos. O lugar mais seguro para os navios é o porto, mas eles não foram construídos para ficar ancorados no porto, e sim para singrar os mares. Os pais podem achar que o lugar mais seguro para os filhos é junto deles, mas os filhos não nasceram para isso, e sim para singrar os mares da vida. Enfim, para finalizar esse capítulo todo, né, que fala da questão do trabalho que o pai e a mãe devem ter em conjunto, né, que deve haver o sim e o não, né, aqui a gente vai chegar na conclusão de que os pais, principalmente os pais, precisam tomar a rédea da educação dos seus filhos. A mulher se sobrecarrega, a mulher sempre pega tudo para ela, casa, inclusive os pais dela, animais, plantas, limpeza, né, roupa para a família inteira. Eu mesmo me peguei várias vezes, né, fazendo isso. Eu via a meia do filho gasta, então eu já comprava outra para repor, a cueca do marido gasta, eu comprava outra cueca para repor. Meu marido não sabia comprar cueca para ele, né? Então, para vocês terem uma ideia, como a gente acaba se sobrecarregando com algumas coisas que é do outro, por carinho, por dedicação, por companheirismo, por amor, mas a gente falha de não dividir. Então, a mulher tem que aprender a dividir as tarefas da casa, do filho, as obrigações em família com o marido, e o marido aceitar. O marido perceber que ele não é aquele rei que sai para trabalhar e volta só para o descanso dele, porque a mulher também está saindo para trabalhar e quando ela volta ela também quer descansar. Então os dois precisam fazer as coisas em casa para que haja tempo para os dois descansarem, né? Inclusive a mente, porque esse sobrecarregar na mulher acaba gerando um estresse nela e doenças, inclusive crise de ansiedade, crise de pânico, depressão. Então o homem tá sempre leve, né? E a mulher não, a mulher tá sempre neurótica, paranoica, né? Chamam ela de louca o tempo todo. Por quê? Porque ela tá sobrecarregada. Eu faço hidroginástica com uma moça que não tem uma vez que eu estou do lado dela que ela não fala, ai, não tô aguentando, tô com tanta dor, trava tudo, porque eu passo nervoso. Pô, tá passando nervoso sendo que ela tem um marido, sendo que ela tem emprego, sendo que ela tem filho, sendo que ela tem família. Era para ela, se ela soubesse dividir tudo isso, era para ela ser a pessoa mais feliz do mundo, ela tá com tudo na mão. Mas não, ela tem tudo isso como se fosse pesos. E realmente ela chega lá toda travada para fazer exercício. Eu vejo ela gemendo para fazer exercício. Então, isso significa o quê? Tá faltando dividir, né? Enquanto a gente não aprender a dividir com as pessoas as obrigações e a gente começar a se sobrecarregar, nós mulheres, né? Sobrecarregar, a situação não muda. E isso reflete aonde? Na educação dos filhos, né? Isso reflete na educação dentro da escola, porque a criança sabe em quem ela vai chegar para pedir as coisas que ela vai ter o sim, já que aquele ali é mole, omisso, ele deixa fazer o que quer, e ela sabe que quando chegar no outro vai falar não, então ela não vai naquele outro, aquele outro que deveria ser amigo, né? Que deveria ser companheiro, não, acaba sendo o inimigo, o bruxo da situação. O bonzinho é aquele que fala sim. E aí, de tanto falar sim, olha só esse último caso que ele contou aqui, né? Que foi fazer a terapia, essa dona Tereza aqui. Pô, a criança tinha 7 anos de idade e já dominava a casa. Como é que pode um negócio desse, gente? Peraí, né? 7 anos. E ela, tudo que a criança fazia birra, ela ia lá e dava na mão. Porque no inconsciente dela, ela fez aquela promessa do tipo assim, meu pai sempre falou não pra mim, agora hoje eu vou falar sim pro meu filho. Nem tanto ao céu e nem tanto à terra, né? A gente tem que ter o controle disso aí, tem que ter o equilíbrio disso aí. Tem os momentos do sim, mas tem os momentos do não. Tem o momento da cobrança, sim, precisa cobrar da criança a responsabilidade dela também. E é desde pequenininho, não tem que esperar crescer, não. É ensinar desde pequenininho.
A partir do momento que você ensina a criança desde pequenininha as responsabilidades de pegar o brinquedo dela que ela tá jogado na sala, terminou de brincar, agora recolhe tudo e guarda, né? Arruma a sua cama. Então, mesmo que vá arrumar de qualquer jeito, não tem problema, mas ela tá ensaiando, ela tá aprendendo que aquilo ali vai ser responsabilidade dela pro resto da vida. Eu não consigo sair de casa, eu posso estar atrasada. Se eu não arrumar minha cama primeiro, eu não consigo sair. E eu moro sozinha, eu podia muito bem deixar aí, saio, na volta eu arrumo, não tem pressa. Mas é uma coisa que eu internalizei desde pequenininha. Me ensinaram que quando eu levantasse da cama já era para arrumar a cama. E que toda sexta-feira era para recolher o lençol e a fronha para poder lavar. Isso a gente não aprende velho, a gente aprende pequenininho. E fica pro resto da vida. Eu não tenho mais a minha mãe e meu pai aqui para cobrar. Patrícia, você tá tirando a fronha na sexta-feira? Mas eu tiro. Porque eu aprendi, isso era o certo. Uma vez por semana tem que estar tirando. E em época de calor tem que tirar mais vezes, inclusive. Então, assim, no final ele coloca pra gente aqui que os filhos, eles vão navegar, né? Independente se a gente queira ou não, porque no meu caso mesmo eu não queria que navegasse agora. Mas, independente de querer ou não, eles vão navegar. Porque nós somos apenas o quê? O estaleiro. Aquele que produz o navio, aquele que cria o navio. Depois que você cria aquele navio, você vai colocar ele no mar lá, ó, e ele vai, né? O porto, o estaleiro, o porto, é onde ele vai voltar quando ele se sentir seguro, quando ele se sentir à vontade para isso, né? Ele vai ter vontade de voltar. Mais dia, menos dia, eles voltam, os filhos voltam, né? Eu, quando saí da casa dos meus pais, fui casar, eu saí contra a vontade da minha mãe, eu casei contra a vontade dela, meu marido não era bem financeiramente, ela não queria o casamento em razão disso. Enfim, eu acabei fugindo de casa para casar. Foram 6 anos de namoro escondido. Aí, quando não deu mais, né, eu já tinha 23 anos, aí eu falei, não, agora eu vou embora, chega. Né? Eu já sou professora, ele já tem a profissãozinha dele lá também, não era policial ainda, mas tá na hora da gente juntar nossos trapinhos e seguir nossa vida. E a minha mãe não queria falar mais comigo. Ela ficou brava, né? Não queria mais que eu chegasse no portão de casa. Tudo bem, eu respeitei. Mas eu sempre dava aquela ciscadinha em volta da casa da mãe. Mesmo ela achando ruim comigo, mesmo a gente estando em pé de guerra, eu jamais deixei minha mãe. Eu sempre dava aquelas voltinhas, né? Falava, um dia ela vai me aceitar de volta. Então, o filho não quer ficar longe da mãe e do pai. Ele às vezes quer aquele tempo, ele quer, né, fazer as coisas dele, quando ele terminar, que ele estiver seguro, ele vai voltar. Agora, se você não der para ele condições dele voltar, aí você perde seu filho. Aí ele vai e não volta nunca mais, né? Quando o meu saiu de casa, eu falei, meu Deus, eu acho que agora eu perdi ele de vez, porque eu fui muito dura, eu fui muito disciplinadora, muito rígida, né? Mas acabou que, né, eu acredito que um dia ele vai entender a dureza da mãe, né, a questão da disciplina, dos nãos que eu dei, as broncas que eu dei, tá nesse capítulo todinho que eu fiz, né? Eu fui muito pulso firme para que eu tivesse ali um cara íntegro. E eu acredito que um dia isso vai cair na real dele e ele vai falar assim, não, minha mãe fez o melhor que ela pôde por mim. Minha mãe me amava, minha mãe me ama, né? E aí a hora que a paz é selada e a gente consegue conviver com o nosso filho, mesmo que ele tenha lá os seus 30 anos, que ele demore um pouco para enxergar isso, que eu acredito que é o caso do meu, mas eu creio que um dia ele vai voltar, né? E o dia que voltar, o braço está hiper, mega aberto, esperando por ele, né? Assim como todos os pais que foram sinceros, que foram dedicados aos seus filhos, eu tenho certeza que por mais que o filho pise na bola, a gente perdoa fácil, porque a gente ama, né? E quem ama, educa, não cuida não. Eu não cuidei, eu eduquei, né? Tanto é que todo mundo fala, Rafael é muito educado, Rafael é um menino bom, e isso eu fico orgulhosa dele, de verdade. Bom, enfim, que a gente agora, no próximo capítulo, a educação do sim. Essa parte aqui eu não preciso nem ler para não gostar muito, não. Eu vi muito na sala de aula, essa educação do sim. E isso daqui reflete demais na disciplina numa sala de aula e no acompanhamento do diário da professora com seus alunos. A gente vai ver segunda-feira. Fiquem com Deus, turma.